Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilidade na boa. Estúdio móvel, João. Tá no estúdio móvel, hein? Hoje estou no estúdio móvel. Pois é, tive um evento em Tel Aviv e aí estou dirigindo para casa. Também estou dirigindo aqui no meu estúdio móvel. A acústica perfeita, né? É ruim, hein? A gente sempre ouve depois que a acústica não é perfeita, mas é isso aí, tá tudo bem. João, gostou da final da Copa do Mundo, João? Cara, quem não gostou é maluco, né? Quem não gostou é maluco. Eu acho que você respondeu muito bem, cara. Que jogo, hein, cara? Que jogo de bola. Porra, alegria. Foi aquele jogo que dá prazer de sentar e ver, né, cara? Que emoção. Jogaço. Mas você gostou da festa dos argentinos depois no centro de Buenos Aires, cara? Achei muito maneiro. A Argentina sabe fazer festa, cara. A Argentina sabe... A Argentina é muito coração. Eu falo isso com um lugar de fala. Não sou argentino, mas convivo com muitos, inclusive dentro de casa. Já morei na Argentina. Pois é. E a relação deles com o futebol é muito legal também, né, cara? Com a seleção, enfim, com o futebol. É completamente diferente da relação de nós, né, brasileiros, com a seleção brasileira, né? Eu estava até, inclusive, agora, quando eu estava indo para o trabalho, estava ouvindo um podcast do Mano Brown, aquele podcast Mano a Mano, né, que ele grava no Spotify, com um casão, Casagrande. E o Casagrande fala disso também, da relação do brasileiro com a seleção e tudo mais. Enfim, tem várias discussões aí, várias formas de... As pessoas, né, analisam essa relação meio fraca, né, que a gente tem com a nossa seleção. Mas, enfim, vamos lá, vamos tocar a bola, né? Já que a gente está falando de Copa do Mundo, vamos tocar a bola, seguir, porque o Netanyahu conseguiu montar o governo e a gente tem muito que falar sobre isso. Bom, gente, nosso primeiro bloco, não vamos entrar ainda na questão do governo, vamos deixar vocês aí um pouquinho curiosos. Vamos falar disso no nosso próximo bloco, mas a notícia desse nosso primeiro bloco, ela também é de fundamental importância, porque, de uma certa forma, ela também tem relação aí com esse um próximo governo, porque é o governo formado pelo Netanyahu, e a gente vai falar agora do julgamento do nosso primeiro-ministro, novamente, Benjamin Netanyahu. A gente, muito tempo, não fala disso, né? Parece até que o julgamento tinha acabado, que nada tinha acontecido, tinha virado falafel, aquela coisa toda, mas os julgamentos, né? Porque são vários casos, são 3 casos de corrupção que ele está sendo julgado. Essa semana a gente teve o depoimento do ex-chefe de gabinete do Netanyahu, né? Ele se chama David Shirin, e ele, enfim, colocou o Netanyahu ali em maus lençóis, né? Entregou o Netanyahu em vários pontos, falou, denunciou, enfim, colocou o Netanyahu em uma posição bem complicada, mas ele acabou atacando também a Procuradoria. Enfim, todo mundo ataca a Procuradoria, né, nesse caso, falando que a Procuradoria perseguiu o Netanyahu e tudo mais, e ele foi mais um que seguiu aí nessa linha de atacar a Procuradoria e gerou muita polêmica. João, e aí, cara, a gente vai ver o primeiro-ministro na cadeia ou eles vão arrumar um jeito também de mudar a lei, mudar as leis básicas e tirar ele da cadeia, cara? Enfim, como você comentou, né? O ex-chefe de gabinete do Netanyahu, ele também está depondo como delator premiado, hein? No caso da pasta 4000, que é o caso que está tendo os depoimentos agora, hein? E, enfim, ele, essa semana, deu os depoimentos dele. E os depoimentos que o David Sharin deu foram usados pelo pessoal que quer ver o Netanyahu na cadeia, pelo pessoal que não gosta dele e que acha que ele é culpado, e pelos defensores do Netanyahu ao mesmo tempo. Né? Como é que isso aconteceu? Porque ele foi dar os depoimentos, ele participou da vida política do Netanyahu durante bastante tempo, inclusive durante a época que teria acontecido esse escândalo de corrupção com a Bezek, né, no qual o Netanyahu teria comprado, né, teria trocado uma melhor exposição do maior portal, do até então maior portal de notícias israelense, do Walla, por vantagens para a empresa Bezek, né, que era detentora desse canal, vantagens econômicas fornecidas pelo Ministério das Comunicações, principalmente, né, vantagens econômicas e estruturais. Né, e, enfim, até agora, as 3 principais testemunhas, enfim, na verdade, as 4 testemunhas principais que já deram depoimentos até agora, corroboraram essa máxima, embora a testemunha não possa ser a única prova vigente, enfim, o caso está ficando costurado, e ele é um testemunha, vamos dizer assim, do delator do segundo escalão, né?
não é dos principais, mas não deixa de ser um depoimento importante. Okay? O que ele disse que incrimina o Netanyahu? Na verdade, vamos começar pela outra parte. Por que os defensores do Netanyahu estão satisfeitos com ele lá? Chega um delator premiado e dá um depoimento que o Netanyahu fica satisfeito. Ele chegou lá e disse o seguinte, na verdade, ele está sendo investigado em outra pasta também, que é a pasta 3000, que, enfim, que a polícia sugeriu o indiciamento do Netanyahu e o ex-conselheiro jurídico do governo, o Avichai Mendelblit, ele não considerou que tinha evidência suficiente para o Netanyahu virar réu nessa pasta, que é a pasta 3000, no caso da compra de submarinos submarinos alemães pelo governo israelense, enfim. É uma pasta bem cabeluda, mas essa pasta do Netanyahu não é réu. Isso aqui não quer dizer que essa pasta não existe, nem que ela não tenha outros réus, e o David Sharen virou réu nessa pasta, okay? E ele chegou a ter tido prisão preventiva decretada pela polícia, e ele chegou já no depoimento dizendo o seguinte, eu aqui me sinto muito ameaçado de estar na frente das pessoas que me humilham e que humilham a minha família, enfim, que me afastaram, que prenderam a minha mulher em casa, que disseram que eu nunca mais ia ver ela enquanto eu não falasse tal e tal coisa, enquanto eu não confessasse isso e aquilo. Eu não posso me sentir confortável, me sinto ameaçado. E isso virou muita munição na mão dos partidários do Netanyahu, né, dizendo que, olha só, tá vendo? A procuradoria está trabalhando contra o Netanyahu. De qualquer maneira, eles querem incriminar o Netanyahu. Olha só o que eles estão fazendo com o cara. Enfim, e não é a primeira acusação que a procuradoria recebe. Né? O Nir Hefetz, que também é uma testemunha muito importante, um delator premiado muito importante, na verdade, ele não é testemunha, é delator premiado, né? Ele também criticou a procuradoria muito por tê-lo pressionado de maneira totalmente exagerada e até ilegal, segundo essas acusações, para que ele colaborasse no seu depoimento, enfim, como se chama isso? Com a promotoria, né, na acusação. Mas ele também disse que o Netanyahu chegou para ele e disse, olha, tem um problema aí com a Bezeq e eu preciso que você resolva isso. Que você me ajude a resolver isso. Okay? Enfim, ele disse que ele não estava em todas as reuniões, que nem de tudo ele participava, tinha vezes que entrava gente, ele saía, tinha vezes que ele não, que tinha reuniões que eram marcadas, ele não estava, mas que o Netanyahu tinha dito isso para ele, e que ele, quando viu a questão apresentada, ele disse, olha, infelizmente, primeiro-ministro, eu não tenho como te ajudar nessa questão. Tipo, para mim, eu não tenho como te ajudar nisso. Dando a entender que eu não posso fazer isso porque isso é antiético. Né? Enfim, ele não é acusado nessa pasta, ele é acusado na pasta 3000, mas, enfim, o acordo de delação premiada, você pode entregar uma pessoa em outra pasta também, né? Não necessariamente é na pasta que você está sendo acusado. Enfim, basicamente esse foi o principal comentário que ele fez. Ele negou alguma participação em vários casos que estavam sendo investigados. Ele não é formalmente acusado, então ele também não tem que responder nada, ele também não é obrigado a responder, não tem advogado ali para defendê-lo, né, porque ele não está sendo acusado. Enfim, o depoimento dele, se não me engano, não terminou ainda, mas deu a entender que não vem muita novidade por aí. Né? Provavelmente a defesa do Netanyahu vai explorar o fato de que ele está atacando a procuradoria para tentar tirar a credibilidade da procuradoria e, de alguma maneira, a gente já falou isso em edições passadas, jogar com a opinião pública, né? Jogar menos para os juízes do caso e jogar muito com a opinião pública. Ele diz o seguinte, olha só, tipo, vamos fazer pressão para que, enfim, o juiz possa sentir a pressão ou para que a Knesset se veja numa situação favorável, no caso, né, a coalizão, para aprovar alguma lei que possa amenizar a pena que o Netanyahu possa vir a sofrer ou até livrar o Netanyahu de sofrer alguma pena, enfim. Tá tudo é muito aberto com essa nova coalizão e com esse novo governo, porque eles nem começaram a governar e eles já estão extrapolando várias fronteiras, né, vários limites éticos, né, enfim, que ninguém nunca tinha extrapolado antes. Então, alguns precedentes foram abertos e eles estão avançando. Né? Enfim, você abriram uma frestinha da porta em algum momento e eles deram um chutão na porta e foram entrando com tudo. E não me surpreenderia que o caso Netanyahu fosse uma dessas, fosse uma das alterações que essa coalizão fizesse, caso fosse anulado, que alguma lei livrando a cara do primeiro-ministro em exercício possa ser aprovada.
enfim, inclusive de maneira retroativa, embora ninguém esteja falando disso abertamente, sobre que tipo de lei poderiam aprovar nesse momento. Ontem, né, o Bezalel Smotrich disse, quem está acompanhando o caso Netanyahu, está vendo uma amostra clara de que o sistema judiciário israelense é totalmente corrompido e que ele precisa de uma reforma urgente, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. É isso, né? Esse depoimento final aí do Bezalel Smotrich dá o tom, né, do que vem pela frente aí nesse próximo período. Então vamos passar aí para esse segundo bloco para a gente tratar, enfim, das questões políticas e do próximo governo, que possivelmente toma posse na semana que vem. É isso aí, gente. Então, ontem à meia-noite era o final do prazo que o Netanyahu tinha para montar o governo. Foi um prazo, né? Ele recebeu o mandato do presidente, depois ele pediu uma extensão do prazo, né? Ele poderia receber uma extensão de até 14 dias, receber inicialmente 10 dias, depois recebeu mais 4 dias, e ontem era o prazo final, aí ontem à meia-noite foi o prazo final para que ele conseguisse formar o governo. Foi até quase os 45 minutos do segundo tempo, né? Tipo, enfim, tipo o jogo da Copa do Mundo, como a gente viu agora, já que falamos nisso, faltando pouquinho menos de 20 minutos para meia-noite, 11h40, 11h41, Netanyahu ligou para o presidente Herzog e falou que ele conseguiu montar o governo, anunciou que ele tinha conseguido montar o governo e, enfim, e agora a gente vai deixar de ter um governo de transição e passa a ter o governo da extrema-direita israelense. O governo mais à direita que o país já teve, formado por Benjamin Netanyahu e seus parceiros ultra-ortodoxos e fascistas. Enfim, Netanyahu formou o governo, muita discussão, João, muita discussão sobre ministérios, muita discussão dentro do Likud, que muita gente ali não ficou satisfeita porque não conseguiu receber o cargo, mas, enfim, depois desse período aí de um governo de saco de gatos, que foi uma confusão total, e um período de transição, quintas eleições aí, voltaremos a ter um governo. Vai ser estável ou não vai, cara? Olha, eu diria para você que, para mim, esse governo ele vai durar aí na faixa dos 2 anos e meio, 3 anos. Eu acho que ele não vai até 4 anos, porque, enfim, tem muita gente querendo muito poder ali, tem gente que vai ter que... Muita gente quer mostrar muito serviço e você não tem orçamento para tudo isso, e não é do interesse de muita gente que outras pessoas cresçam demais ali, né? Então, a tendência é que eles comecem a criar atritos até que o governo caia, quando for interessante para qualquer um dos grupos de governo que ele caia, né? Porque qualquer partido que deixa o governo, ele já cai. Né? Qualquer partido que abandona a coalizão, ele já cai, e nenhum dos partidos da oposição está interessado em sustentar, em integrar o governo e salvar um governo em existência, a menos, obviamente, que esteja acontecendo alguma situação caótica no país, né, como, por exemplo, a situação de guerra, primeira crise do mar, que não aconteça. Enfim, a gente não tem ainda governo, né, a gente não tem, enfim, o Netanyahu anuncia que ele tem a coalizão, né, que é um grupo de deputados que aceita aprovar o governo, né, para aprovar que exista esse governo. Né? Então ele tem a coalizão. A gente ainda tem muitas questões nebulosas, porque os nomes do Likud ainda não são conhecidos, e eu suspeito que eles não estejam definidos ainda dentro do partido. O Netanyahu não precisa ter todos os postos ministeriais na mão para poder telefonar para o presidente e anunciar que ele tem a coalizão, mas no momento que ele anuncia isso, ele, enfim, se marca para, acho que 5 a 7 dias, para que ele apresente o governo e o governo seja aprovado na Knesset. Né? Então, e o governo, e não só o governo, como as comissões da Knesset, etc., tudo isso tem que ser levantado nesse dia. Então, isso vai acontecer provavelmente na semana que vem. Na semana que vem a gente deve estar gravando esse podcast com um novo governo empossado. Eu vou tentar escrever um artigo sobre quem é quem no próximo governo, que nem eu fiz no anterior, né? Quem vão ser os ministros do governo, e etc. A gente conhece alguns nomes, né? A gente sabe que o Netanyahu vai ser o primeiro-ministro, obviamente. A gente sabe que o Bezalel Smotrich vai ser ministro das Finanças, que o Aryeh Deri vai ser ministro da Saúde e do Interior, que o Klogenkopf do Judaísmo da Torá vai ser o ministro da Construção Civil, que o Itamar Ben-Gvir vai ser ministro da Segurança Nacional,
enfim, a gente sabe outros ministérios menores que vão ficar para esses partidos, hein? A gente suspeita que o Yariv Levin vai ser ministro da Justiça, hein? E que o Yoav Gallant vai ser o ministro da Defesa. Outros cargos a gente ainda não sabe exatamente, alguns ministérios importantes ainda não estão definidos, como o Ministério da Educação, ainda que bastante esvaziado, ainda continua sendo um ministério com um orçamento importante e também, enfim, decisivo para algumas áreas, de certa maneira, né? O Ministério do Exterior a gente também não sabe quem vai pegar, enfim. Alguns ministérios importantes a gente ainda não tem essa ideia, mas a gente vai descobrir isso na semana que vem já. Enfim, e ele conseguiu chegar ao prazo. Agora, essa semana, a rede, a Hevrat Hadashot, que é o conglomerado, né, de notícias do canal 12, né, que é o principal meio de comunicação israelense televisivo, e também tem um programa de rádio, etc., e tem o Mako, né, que é o N12, que é toda a central de jornalismo deles e de entretenimento. Eles têm um podcast também, no qual eles entrevistaram, entre outras pessoas, o diretor do Instituto Israelense de Democracia. E o tema do podcast que foi divulgado, que é o podcast que saiu hoje, nessa quinta-feira, né, foi por que demora tanto assim para que se formem coalizões, né, para que se forme a coalizão. E, na verdade, não só porque se demora tanto, assim, porque o Netanyahu demora tanto. Hein? Porque se a gente pega as últimas pessoas que foram primeiros ministros de Israel, inclusive o Bennett, ainda que o mandato estivesse na mão do Lapid, era o Lapid que tinha a responsabilidade de armar a coalizão, nenhum deles precisou de mais que 31 dias. E o Netanyahu, desde 2015, ele sempre extrapola o tempo, pede prorrogação e fecha no finalzinho, perdão, desde 2013. Hein? Ele sempre precisa de tempo extra. Enfim, alguma coisa acontece para isso. Dessa vez é muito claro a exigência de alguns partidos de que leis sejam aprovadas antes do fechamento do acordo da coalizão. Enfim, uma delas, inclusive, Ben-Gvir, no caso, desistiu de tentar aprovar essa lei, a gente já vai falar disso. Mas, enfim, o Netanyahu é o estilo do Netanyahu também de negociação. Né? Ele pressiona até o final, ele nega, ele tenta dominar a situação até o final, mas, ao mesmo tempo, ele também é pressionado, porque o Netanyahu nunca teve muita alternativa para formar o governo. Desde 2013, ele recebe tantos nãos dos partidos que estão mais à esquerda dele, que ele não tem, enfim, ele acaba sendo obrigado a negociar com os partidos, com determinados partidos que sabem que sem eles o Netanyahu não tem governo. Então, o Netanyahu, para não dar tudo que eles pedem, ele vai até o final, né? Ele tenta jogar a opinião pública contra esses partidos, dessa vez isso aconteceu, olha só, tipo, um monte de gente do Likud atacou o Smotrich, por exemplo, porque estava pedindo demais, né? Comparou ele a oficiais da SS, enfim. Não, perdão, compararam oficiais da SS, não. Compararam ele a terroristas palestinos, né? Enfim, querendo derrubar o governo da direita e ameaçando a segurança nacional, né? Para tentar um pouco, ele tenta jogar a opinião, o Likud, no caso, alguns membros do Likud, uma ala, tenta jogar a opinião pública contra essas pessoas, que é a maneira que eles têm de forçar a desistência, porque se você não tem alternativa é muito complicado. Por exemplo, o Ariel Sharon, que demorou 27 dias para formar o governo, ele acabou formando o governo com o Partido Trabalhista. Se o Partido Trabalhista não quisesse fazer parte do governo, ele tinha alternativas para formar o governo. Então, ele podia negociar com os dois lados simultaneamente e os lados sabiam que eles tinham que perder. Se você não fecha o acordo, você vai ficar na oposição. O pessoal do bloco do Netanyahu, eles sabem que o Netanyahu não pode jogar com essa carta. Que eles vão ficar na oposição. Porque se isso acontecer, ele não tem que botar no lugar, eles têm outras eleições. Então, essa é uma máxima que tem acontecido com ele, ou seja, ele conseguiu gerar tanta desconfiança entre os partidos que estão do lado oposto dele, que ninguém quer formar o governo com ele acaba virando refém dos outros partidos. Né? Então, essa é uma marca que ficou nele aí. Mas, enfim, desde os anos 70, né, um dado curioso histórico, desde os anos 70, na lei básica Knesset, que você tem um limite de tempo para formar a coalizão. O Ben-Gurion, por exemplo, ele já ficou 120 dias para formar um governo. E, enfim, e aí formou o governo, e para ele era muito confortável a situação, porque ele continuava sendo primeiro-ministro interino nessa época, e por isso também que colocaram esse ponto final, porque era um pouco demais. Mas tem países que demoram muito tempo, né? Ele comparou com outros países, acho que foi na Alemanha, demorou 7 meses para o governo ser montado depois das eleições. Né? Tem países que o prazo é muito maior. Mas em Israel se discute a ideia de que o presidente não pode dar essa prorrogação. Para forçar os partidos a entrar no acordo logo e não ficarem chantageando, e etc, etc. Enfim, então conseguiu. Ele vai ter a coalizão,
esse governo vai acontecer, né? Deu uma pontinha de esperança que podia ser que não, mas foi uma pontinha muito pequena, porque lá no fundo eu sabia que isso não ia, que não tinha chance do governo, da coalizão não ser formada. E é isso. E com isso que a gente vai ter que conviver aí. Enfim, as próximas notícias vão dar um pouco mais de ideia para vocês, o que a gente vai ter que conviver nos próximos meses, nos próximos anos. É isso, já que então a gente está falando das próximas notícias, vamos entrar aí nelas, porque são meio assustadoras, né, cara? São nem um pouco, vamos dizer assim, empolgantes, né, cara? Dão um certo frio na barriga. A primeira delas tem a ver com o deputado Benedito Gvir, né, o Mussolini israelense, ou Ben-Gvir, que ele vem aí tentando aprovar uma lei, né, que ele quer, na verdade, ter o controle total sobre a polícia, não só, né, sobre ele quer definir a política da polícia. Ele diz que a polícia deve ser definida, deve atuar a partir, né, de uma política definida pelo governo, e ele quer ter o controle sobre a polícia. A gente comentou disso também, né, sobre a Mishmar HaGvul, né, que é a polícia de fronteira, enfim, que a polícia de fronteira, no caso, é uma polícia do Exército, né? Elas são soldados do Exército que são deslocados aí para esse batalhão, enfim, e agora vão estar na mão do Ben-Gvir, não vão estar na mão mais do Ministério da Defesa, e ele, enfim, de todas essas mudanças que ele queria fazer na lei, geraram muita polêmica, né? Porque ele passa a controlar a polícia, e a polícia passa a ter uma atuação política, né? Ela, enfim, de acordo com o que o governo quer, né? Com que o ministro, né? Não o governo, mas com que o ministro, e aí no caso é o Ben-Gvir, né? Quer que a polícia faça, só que ele teve que dar aí uma flexibilizada, porque o bicho estava pegando e ele viu que não conseguiria aprovar a lei da forma que ele queria. Na verdade, ele foi prudente. A proposta dele passou em segunda leitura na Knesset, faltava passar só na terceira leitura, e a conselheira jurídica do governo, ela apontou problemas nessa proposta dele, okay? E uma vez que ela veta isso, okay, eles podem aprovar a lei mesmo assim, ela vai parar na Suprema Corte. Okay? E aí a Suprema Corte podia vetar essa mudança que ele quer fazer na relação ministro-polícia, okay? E ele foi prudente, ele entendeu que isso não ia jogar a seu favor, porque se ele tivesse isso vetado, ele ia ter que esperar vários meses para tentar propor uma lei um pouco diferente, okay? Ainda ele ia ter que tirar poder da Suprema Corte antes, que é uma questão que está em pauta, mas ainda não está aprovada. Então ele resolveu dividir essa mudança dele em várias mudanças pequenas que ele vai começar a aprovar no começo, da cadência da próxima coalizão. E foi uma medida prudente, ele foi inteligente com isso, porque ele ia perder, né? Então, para não perder, é melhor adiar e jogar isso um pouco mais flexível. E ele atuou dessa maneira. Ele não comprou uma briga que a derrota dele era o resultado mais provável. Enfim, a gente ainda... Eu acho que é normal que o ministro queira ditar a política pública do seu próprio ministério, mas é muito anormal que a polícia... na verdade, que o ministro ele seja o comandante da polícia, né? Enfim, que o ministro ele não pode ter informações sobre operações da polícia que, por exemplo, está investigando membros do seu próprio partido, né? Isso é um problema muito grande. O ministro ele pode sim ditar a política pública, mas ele não tem que ser informado sobre o que acontece na polícia. A polícia não tem que responder ao ministro. O comandante pode ter que responder ao ministro, mas não a polícia especificamente. Ele não tem que saber de todas as operações, etc, etc. E o Kobi Shabtai está claramente desconfortável nessa situação, porque ele está vendo o cargo dele ser esvaziado. O Kobi Shabtai é o comandante-geral da polícia de Israel, está vendo o seu cargo ser totalmente esvaziado, né? E algumas pessoas podem perguntar por que ele não pede demissão. E a resposta é simples. O salário dele é 78 mil shekels por mês. Com 78, fora benefícios, e não são poucos. Podem acreditar que os benefícios do chefe do comandante da polícia são muito altos. Com 78 mil shekels por mês, ou seja, 20 mil dólares, façam as contas aí em reais, para vocês verem quanto é que é. Enfim, eu também não pediria demissão. Nem que eu fosse um Aspone ali. Eu não pediria demissão, não. Eu me aposentaria com um salário bastante alto ali, depois de terminar meu cargo, sem nenhum problema. Enfim, é claro, né, óbvio essa situação, que ele não vai pedir demissão, mas ele tá chateado, tá incomodado, né? Ele também tem aspiração política, também provavelmente, também tem ego, né? E chegou até lá para, de repente, chegar um ministro piromaníaco
enfim, sem nenhuma noção do que é segurança pública, e ao contrário, toda a noção que ele tem de segurança pública é como réu e como criminoso, né? Que é o que ele já foi condenado, inclusive, mandando na polícia e mandando em você, né? Então, deve ser muito frustrante essa situação do Pampa Chaptai. Mas, enfim, por enquanto ele está fechando a boca, não falando nada. Pode ser que em algum momento ele se demita, né? Ele renuncia ao cargo e bote a boca no trombone. Por enquanto ele não fez isso. Pois é, assustador, né? Assustador pensar aí no controle que o Ben-Gvir pode ter sobre a polícia e o que a polícia, né? Como a polícia vai passar a atuar, principalmente, como a gente já comentou nos episódios, em relação às minorias, né? Aqui dentro e, obviamente, em relação à minoria palestina dentro de Israel. Mas, João, toda essa flexibilização aí que o Ben-Gvir ele aceitou fazer, né, por conta dessa lei, ela também ele fez com que ele, enfim, convenceu o Netanyahu, vamos dizer assim, né? Convenceu, não sei se o Netanyahu precisaria de muito para ser convencido, mas convenceu a cancelar um artigo, né, de uma das leis básicas, né, que prevê que, vamos dizer assim, cidadãos, né, que são condenados por racismo, eles não podem ser candidatos a deputado, e agora o Ben-Gvir convenceu o Netanyahu que o governo vai tentar mudar e retirar esse ponto aí da lei básica, né, que é a lei básica da liberdade, né, de direitos humanos, da liberdade do homem. E aí, João, o que a gente faz com isso, cara? Porque a mudança que ele propõe é porque hoje é proibido um sujeito ser candidato, um sujeito ser empossado como parlamentar, se ele for condenado por incitação ao racismo. Assim, o racismo é crime, e é crime também para parlamentares. Incitação ao racismo também é crime, embora dificilmente da prisão. E agora, um sujeito que é condenado por incitação ao racismo não pode ser deputado. E essa lei foi criada nos anos 80, na verdade, essa lei foi criada acho que nos anos já 90, mas essa determinação, né, prévia à lei de incitação ao racismo, ela foi... agora eu não tenho certeza, tenho que perguntar para o Marcelo Treisman se isso veio como lei ou veio como determinação da Suprema Corte, né, que foi a ação que extinguiu o partido Carter, era o partido do Meir Kahane, do rabino Meir Kahane, que tinha um discurso claramente racista, né? E depois a lei ela foi responsável por proibir que 3 membros do partido do Ben-Gvir, do Força Judaica, eles fossem empossados na Knesset, mesmo eleito, né? O Baruch Marzel, o Michael Ben-Ari, e eu não me lembro qual o terceiro, e o Ben-Gvir conseguiu ser eleito, né, assim, na junção com outros partidos, porque ele era o único que não tinha acusação, ele era o único que não tinha sido condenado por incitação ao racismo. Ele foi por incitação ao terrorismo já, mas olha só, essa lei ela não proíbe o sujeito de ser parlamentar. Mas, enfim. E aí, uma das exigências que ele está fazendo é que esse versículo, né, dessa lei de proibir pessoas condenadas por incitação ao racismo de serem empossados como parlamentares, ele caia. E o Netanyahu cedeu. E isso permite com que todos os carranistas e todos os incitadores ao racismo que eram proibidos de estar na Knesset antes, eles possam estar livremente a partir de agora. E é gente muito ruim, muito perigosa, com discurso horrível, desses dizem que os árabes têm que ser expulsos de Israel e tal, e abre espaço para o Ben-Gvir voltar a fazer o discurso que ele fazia antes de ser deputado também, embora ele tenha se policiado um pouco mais do que os outros. E isso é a volta do Kahane ao poder, na verdade, né? É a derrota do Likud histórico, porque foi o próprio Likud quem aprovou essa lei. E agora o Netanyahu vai lá e, enfim, pega essa lei, amassa, joga no lixo, né, e permite a volta do Kahane depois de passar para o mundo dos mortos na Knesset. Né? Kahane e os ideais dele. Os ideais dele sobreviveram ali na mão do Ben-Gvir com o selo do Netanyahu de aprovação. É isso, o racismo não é legalizado, mas ele é amplamente tolerado, né? Como já é, né? Eu já comentei, já fiz esse comentário várias vezes no podcast. Racismo contra árabe aqui em Israel não é crime. E agora o Ben-Gvir ele quer realmente legalizar isso. Né? Isso aí não vai ser crime. O cara vai ser julgado e tudo mais, mas não vai impedir que o cara que seja racista, abertamente racista, tome posse como deputado aqui desse estado. E a próxima notícia do bloco, ela também não é nem um pouco, né, animadora. É uma lei que ela
ela atinge diretamente refugiados que vivem aqui em Israel. Os ouvintes mais antigos, né, devem, não sei se lembram, mas enfim, a gente há alguns anos, né, Israel recebeu muitos imigrantes, não imigrantes, né, refugiados, né, a palavra certa não é imigrante, a palavra são refugiados africanos, né, do Sudão, da Eritreia, que vêm para cá pelo deserto, eles vêm pela África, atravessam todo o deserto, o Egito, o deserto Sinai, e chegam aqui em Israel. Tem cerca de 80 mil refugiados. Há algum tempo. Mas dos 80 mil, nem todos são refugiados. Né? O correto é dizer que tem 80 mil estrangeiros sem cidadania israelense no país, que também não são palestinos. Né? Que parte deles são refugiados, parte não, porque parte vem de países como as Filipinas, por exemplo, que Israel mesmo trouxe essas pessoas para cá. Não, eu acho que esse número de 80 mil são de refugiados, não? Eu achava que era esse o número, mas enfim, a questão essa lei, né, que pode ser apresentada e pode ser aprovada, né, porque a coalizão tem maioria, então se eles quiserem, eles aprovam essa lei. Ela diz que o Estado passa a ter uma coisa que eu queria comentar antes, né, a gente, durante o governo anterior do Netanyahu, a então ministra da Justiça, Ayelet Shaked, ela queria deportar os refugiados africanos, eritreios, né? Eles queriam mandá-los de volta para os seus países. Inclusive, teve deputados do Meretz, o Mosseraz e a outra deputada, eu esqueci o nome dela agora, Michal Rosin. Eles foram até o Sudão, a Eritreia, e falaram, cara, não tem condição nenhuma de voltar, de trazer essas pessoas para cá de volta, porque eles vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. Então não tem como voltar. Tem inclusive refugiados homossexuais, né, que fugiram da perseguição nos países, e a Ayelet Shaked na época queria mandá-los de volta para cá. A Miri Regev, né, que é também do Likud, ela já inclusive fez um evento, né, organizado pela direita fascista alguns anos atrás no sul de Tel Aviv, que é onde se concentra boa parte dos refugiados. Ela fez um discurso falando que eles são um câncer dentro da sociedade israelense. Durante esse governo, o antigo, né, o outro governo Netanyahu também, muitos refugiados foram mandados para uma prisão no deserto, prisão de Holot, né, que não tinha, enfim, no meio do deserto. Os caras, não era meio uma prisão, era tipo eles podiam sair e voltar e entrar, né? Só que eles, pelo fato de ser muito longe de tudo, eles não tinham condição de trabalhar, não tinham nada, né? Então eles não tinham que ficar ali sem ter o que fazer. Enfim, depois o Supremo Tribunal de Justiça mandou fechar essa prisão e eles voltaram para o centro de Tel Aviv. Enfim, o antigo governo Netanyahu, ele já tinha tomado várias medidas para tentar fazer com que esses refugiados, vamos dizer assim, por vontade própria, né, voltassem para os seus países de origem, e parte dessa política era reter parte do salário deles, né? Eles receberiam os salários, parte o governo retinha mesmo e falava, se você voltar para o seu país, você vai receber isso de volta. Enfim, o governo, a direita, né, israelense durante muito tempo tentou aí, mandar os refugiados de volta, extraditá-los daqui de Israel, não conseguiu. E agora, João, a gente vê novamente essa política aí subindo, né, e voltando novamente aí, as notícias, e a gente pode ter no futuro, mais uma vez, uma repressão e perseguição a refugiados negros e, enfim, de outras nacionalidades que também estão aqui em Israel. João, me lembro que nessa época, se eu não me engano, foi o Hapoel Tel Aviv, né, o time de futebol, os torcedores do time de futebol Hapoel Tel Aviv, eles esticaram, eles colocaram uma faixa no estádio, e no estádio colocou assim, quem não é refugiado. E aí uma referência aos judeus, né, que durante boa parte da sua história na diáspora foram refugiados em diversos países. É triste, hein, João? É triste que nós, de um povo que sofreu durante anos, né, com esse tipo de perseguição, agora que temos, enfim, o direito de se autodeterminar, fazemos com os outros o que fizeram com a gente, né, cara?
Eu acho que o apoio de Tel Aviv estava se referindo ao fato de que os judeus foram refugiados até na Palestina, né, antes da criação do Estado. Isso, E, de exatamente. alguma maneira, foram também, e também em Israel, né, que ainda que quando você recebe a cidadania, você perde o status legal de refugiado, né? Quem aqui chegou... poucas pessoas vieram para cá por livre e espontânea vontade, né? Foram, enfim, vieram para cá por falta de opção, realmente, por perseguições, etc. Mas, enfim, você deu uma boa contextualização. Eu vou só aprofundar um pouco essa contextualização que você deu. Israel, desde a segunda intifada, traz para o país trabalhadores estrangeiros, com visto de trabalho, especialmente dos países da Ásia, né? Como a Índia, como a Tailândia, como as Filipinas, enfim, desses tipos de países, pessoas que vêm trabalhar na agricultura, como cuidadores de idosos, etc. Enfim, e algumas dessas pessoas expiram o visto de trabalho e eles continuam aqui, trabalhando de maneira ilegal. Então, a princípio, essas pessoas eram chamadas de... o termo em hebraico era Ovdim Zarim, e essa evolução terminológica ela é importante. Ovdim Zarim significa trabalhadores estrangeiros, né? Com o passar do tempo, começaram a chegar, enfim, pessoas de vários lugares, né? De maneira nem sempre legal, não só da África, também da América Latina, colombianos, bolivianos também começaram a aparecer em Israel. E teve uma onda muito grande de enfim, imigrantes, em sua maioria refugiados africanos, especialmente do Sudão e da Eritreia, mas não só, que eram dois países que passaram por situações de calamidade civil e de guerra civil também, né? E eles cruzavam a pé, às vezes iam de avião também. Eu conheci um cara que veio de avião, né? E, enfim, se instalavam onde dava. Tem muitos em Eilat, que é bem no sul de Israel, em Arad, que é no deserto, cidades turísticas, né? E especialmente no sul de Tel Aviv, na região que está no entorno da rodoviária de Tel Aviv. Eles estão ali porque é uma região mais barata da cidade, começaram a viver ali, e aí praticamente virou um reduto deles, né? E quando eu trabalhei, enfim, em cafés, né, quando eu era mais jovem, quando eu tinha acabado de vir para Israel, era impossível você ver um café, um restaurante que não tivesse um trabalhador africano, né, refugiado, enfim, trabalhando tipo ali, lavando louça, recolhendo coisas, jogando lixo fora, enfim, contratados do lugar, na grande maioria das vezes sem visto de trabalho, porque o Estado não dava para eles visto de trabalho, e alguns conseguiram trabalho ilegal e outros não, né? Enfim. E aí a terminologia mudou de Ovdim Zarim ou de Plitim, que é de trabalhadores estrangeiros ou refugiados, a terminologia mudou para Mistanenim, que é infiltrados. Olha só, reparem bem nisso. Infiltrados é o termo que a direita usa para se referir a essas pessoas, né? E às vezes também aos asiáticos. E aí, quando você começa a chamar essas pessoas de infiltrados, você tipo, tá dando uma conotação negativa, e a ideia é de que você quer se livrar, né? Que senão são pessoas bem-vindas, se infiltraram na sociedade, né? Não foram, enfim, não é refugiado, não é... mas como assim refugiado? A guerra no Sudão acabou, agora tem o Sudão do Sul, vários deles aí são do Sudão do Sul. Essa que a situação continua sendo de calamidade humanitária, né? Existem refugiados da fome, existem refugiados do clima, né? Israel chegou a deportar algumas pessoas. Chegou a deportar principalmente para o Sudão do Sul. Enfim. Mas a maioria ainda está aqui. Israel construiu um muro na fronteira com o Egito, para que essas pessoas parassem de entrar por via terrestre. E o número de refugiados africanos ele realmente não aumentou muito. Agora, algumas crianças nasceram aí, filhos de refugiados. Ainda que os africanos, sim, são a grande maioria homens, mas os asiáticos não, tem muitas mulheres, enfim. E vários, quando expiram o visto de trabalho, acabam ficando e têm filhos, e ao mesmo tempo o Estado não dá, não é cidadania, mas é um visto de trabalho, né? uma opção de residência, ainda que temporária, okay? E essas pessoas ficam privadas de seguridade social, de saúde, de tudo isso, não pagam impostos, obviamente, pelo salário que recebem, que para o empregador é uma maravilha, porque não tem que pagar impostos, okay? Paga um salário abaixo do salário mínimo, não tem que pagar impostos, né? Para explorar essas pessoas, mas para a pessoa é horrível, e para o próprio Estado, para você ter controle sobre isso, né? Ou até para você arrecadar impostos do próprio empregador, também é ruim. Então, uma época, o prefeito de Tel Aviv, o Ron Huldaí, cobrava do Estado, falou, olha, esses caras estão aqui, você não tem como tipo, eles não vão embora, ainda que parte desse governo queira que eles vão embora, vocês precisam fazer alguma coisa, precisa dar um jeito nisso, tem que dar visto de trabalho para eles, tem que dar uma possibilidade, tem que, às vezes, fornecer cursos, tipo, enfim, tem que dar um jeito que essas pessoas sejam inseridas na sociedade, na vida,
porque senão a gente vai viver com uma situação de extrema pobreza aqui e, eventualmente, isso vai gerar criminalidade, pessoas desesperadas por comida vão acabar roubando, né? Enfim, então, o prefeito de Tel Aviv entendeu que essa é uma questão social, okay? O governo achava que essa é uma questão nacional, não, porque a maioria deles são muçulmanos, jamais, tipo, e eles vão ficar aí, vão mudar o caráter do Estado, e você não sabe se tem terroristas ou apoiadores terroristas aí metidos, e etc. Enfim, e aquele velho discurso xenófobo e chauvinista da direita europeia, né, de que, enfim, da civilização ocidental, e eles vêm aqui e vão tomar conta de tudo, enfim. O do Simcha Rothman, do Partido Sionismo Religioso. É que essas pessoas, para os asiáticos, né, nesse caso, que eles ganhem, na verdade, um novo status, ok? Que eles possam ser deportados, mas se o país deles está em guerra, para a lei internacional, você não pode deportar. Então, caso você não possa deportar, ok? Eles podem ser presos sem mandato judicial, com prisão administrativa, do mesmo jeito que podem fazer com os palestinos, né? Que o Estado pode confiscar o dinheiro dessas pessoas, olhem só, e que eles não têm direito à defesa na justiça, porque eles não são cidadãos. A gente tirar para todo mundo que não é cidadão do país o direito à defesa. Okay? Ou seja, enfim, eu não sei como caracterizar isso, mas o sujeito que é preso, que é prisão administrativa, que tem o dinheiro confiscado e não pode ter defesa, o que ele é? O que a gente chama uma pessoa dessas? Né? Sim, para mim é muito parecido, né, com o que é um escravo. Um escravo é um sujeito sem direitos, com a única diferença é que ainda não propuseram que essas pessoas trabalhem de graça. Okay? Mas, enfim, vou mandar eles para quê? Para campos de refugiados. Eles não têm nem, enfim, prisões, né? Que campos de refugiado e prisão não tem muita diferença. Okay? Que eles vão ter dinheiro, não vão ter acesso à defesa para eles implorarem que vão embora daqui, né? Porque uma das coisas que ajuda a que essas pessoas se mantenham aqui é a possibilidade de eles poderem se sustentar, às vezes, guardar um pouco de dinheiro para poder ajudar a família deles no lugar onde eles vivem. Okay? E se você tira o dinheiro e não deixa nem eles se defenderem, não vai ter outra se os caras querendo sair daqui. Enfim, que é uma maneira muito cruel de fazer isso, né? Mas enfim, essa é a crueldade da extrema-direita, enfim, é óbvio que quem vai pagar o pato mais forte são os que nem cidadãos são do país, né? Nem cidadãos são, principalmente que não são da maioria judaica do país. Eu acho, assim, me dói o coração ver isso também, porque foram pessoas com quem eu convivi, tipo, eu trabalhei junto, todos que eu conheci eram pessoas do bem, tipo, pessoas boas, inocentes até, tipo, no trato, né, com muito receio de tudo, porque estavam num país que não é o deles, enfim, muito medo de perder o emprego também, e pessoas, tipo, felizes, apesar de toda a desgraça que eles viveram. Você via que eram pessoas alegres, porque bem-humoradas, enfim. Eles viveram e vivem ainda, né? Porque não é fácil a vida deles aqui. Mas vários se esforçavam para aprender hebraico, outros se viravam no inglês, jeito que davam. Enfim, e há muito tempo que eu não tenho contato fixo com nenhum deles, porque, enfim, pelas circunstâncias da vida, eu já não trabalho mais num café, que é um trabalho para jovens aqui, principalmente. Mas guardo boas recordações e tenho muita pena da vida deles e muita raiva de quem quer fazer isso. Agora não vou nem comentar, cara. Estamos voltando à década de 30 na Europa Ocidental. Enfim, a nossa última notícia do bloco é sobre uma outra lei, né? Na verdade, possivelmente um bloco de leis. Né? A gente comentou já em vários episódios sobre a lei da Piscata Gabrut, né? Que é a lei que ela tem o objetivo de suplantar, né, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, caso uma lei seja aprovada e o Supremo Tribunal de Justiça ele chegue à conclusão de que essa lei fere, né, leis básicas, né, a gente já explicou sobre as leis básicas aqui em Israel, que elas têm um poder constitucional, vamos dizer assim, uma força maior, né? Israel não tem uma Constituição, essas leis elas têm uma força nesse sentido, e então a direita israelense, esse novo governo, eles querem apresentar uma lei que ela tem essa possibilidade de corrigir, vamos dizer assim, eu estou colocando entre aspas, né? Corrigir a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, uma pessoa, um parlamentar, o governo aprova uma lei que fere as leis básicas,
o Supremo Tribunal de Justiça cancelaria essa lei, e aí essa lei voltaria para o parlamento votaria novamente e poderia aprovar. Caso o parlamento aprove novamente, eles falam para o Supremo: olha, meu amigo, nós somos mais fortes que você, nós recebemos o mandato do povo, não vocês, então essa lei ela está valendo. E agora a gente tem aí também uma outra série de questões que estão sendo levantadas, e a ideia principal da coalizão é um acordo entre todos eles, de que se faz necessário aí uma reforma, né, do sistema judiciário com o objetivo, e aí eu coloco aspas novamente, de equilibrar os poderes. João, é equilibrar os poderes ou simplesmente acabar com a independência dos poderes, cara? Olha, tudo leva a crer que a Knesset vai poder passar por cima de decisões da Suprema Corte. A gente não tem ainda o projeto de reforma, okay? Porque o que ficou acordado na coalizão, esse é um dos últimos pontos que eles entraram em acordo, que o Smotrich ele queria que fosse aprovada uma proposta, okay? Uma reforma, né, que fosse bastante radical. Ele queria obrigar a coalizão a aprovar essa reforma antes do governo tomar posse. E, enfim, o Netanyahu era mais reticente em relação a isso, porque, enfim, o Netanyahu ainda que esteja valendo tudo para ele, né? Ele, enfim, não tem interesse em... Ele precisa da Suprema Corte, vamos dizer isso de maneira clara, né? Pragmaticamente, ele precisa da Suprema Corte passando por cima das resoluções absurdas da extrema-direita, né? Do próprio governo dele, porque ele não pode ser o policial mau, né? Que vai dizer para eles: a gente não vai votar a favor dessa lei, porque ele não quer ficar mal visto para a base dele. E o discurso radical está tão forte e ele não tem um partido de esquerda, ou mais à esquerda que ele no governo, para culpar, que ele não quer ser o responsável por isso. Então ele precisa de uma Suprema Corte que faça esse papel para que a extrema-direita, para que os cachorros da extrema-direita possam latir para a Suprema Corte e deixar ele em paz. Além disso, Netanyahu ele não tem, nunca teve, agora ultimamente ele tem tido mais, ele era um sujeito de tendência liberal, né? Ele nunca se mostrou no passado, inclusive defendeu, né, o sistema judiciário, nunca se mostrou no passado alguma pessoa com tendências a passar por cima da lei, a independência do poder judiciário. Quando o caso dele foi parar na justiça, né, ele virou réu, ele começou a atacar muito a polícia e a procuradoria, um pouco o sistema judiciário, mas os juízes ele respeitava pelo menos, né? E agora ele não ataca o sistema judiciário dessa maneira diretamente, mas ele deixa que os correligionários dele façam isso. Okay? Então ele era a pedra no sapato ali do Smotrich, só que ele não tem condição de fazer isso. Então a coalizão, eles entraram em acordo, né, que a reforma judicial vai ser aprovada, vai ser apoiada por todos os membros da coalizão. É isso? Assim, o que isso vale na prática? Um acordo de coalizão, nada, né? Porque eles assinam isso e se amanhã alguém não apoia, o que acontece? Não acontece nada. Tipo, ninguém é obrigado a apoiar nada. O governo pode até cair, mas tipo, isso não vale muito, né? Vale como tendência, vale como vontade do governo, vale como intenção do governo. Enfim, agora, qual é essa reforma? A gente não sabe qual é essa reforma, mas essa reforma vai ser apresentada pelo Yariv Levin, provavelmente, que é o potencial aí ministro da Justiça. O Yariv Levin, ele não é o Simcha Rothman, nem o Smotrich, né? Não é desses ultra-radicais, mas ele é um cara que ele já quer ser ministro da Justiça há bastante tempo, ele já quer reformar o judiciário há bastante tempo, e ele não é, enfim, dentro desse governo ele até esteja entre os mais liberais, mas ele é um sujeito, enfim, que não tem, que é o que a gente chama atualmente do populismo da far-right, né, mas mais moderado. Tipo, é um sujeito que não tem muito apreço pela independência dos poderes, enfim, como outros liberais têm, né? E ele, enfim, vai propor uma reforma que diminui a força do Poder Judiciário, a gente não sabe até que ponto. Né? E o argumento é isso que o Marquinhos falou, né? É equilibrar a força entre os poderes, né? Porque, na visão dessas pessoas, o judiciário, ele assume ele acaba tendo poder demais, né? Todos os membros judiciários, especialmente a Suprema Corte e a conselheira jurídica do governo, né? O Ben-Gvir, essa semana, disse que ela não tem o poder para fazer o que ela está fazendo, que ela acha que é o primeiro-ministro, né? Enfim, e o fato de Israel não ter uma Constituição efetivamente acaba dando para a Suprema Corte um papel maior do que ela deveria ter, ou do que ela tem em outras democracias,
porque ela acaba tendo que interpretar à luz de leis básicas ou interpretações das leis básicas enfim, o que pode e o que não pode, e aí eles acabam tendo que tomar decisões que o governo não toma também, obrigar o governo a tomar decisões, ou obrigar o governo a entender, né, a legislação de maneira diferente, né? Mas, bem ou mal, eles também são um dos grandes guardiões da democracia israelense, tá? Se não o principal. Se não fosse a Suprema Corte, por exemplo, deputados que acham que Israel não deve ser um Estado judeu não poderiam participar da Knesset. Okay? E, enfim, mas esse aqui é um Estado judeu, é o único. Olha, o que faz isso aqui ser um Estado judeu não pode ser uma lei. E o fato de ser um Estado judeu não quer dizer que quem não concorda com isso não possa ser representado se os eleitores escolhem. Né? Não é racismo, né? Você questionar o caráter do Estado. Né? E a Suprema Corte vetou já mais de impedir que as pessoas que tivessem esse ponto de vista pudessem ser representadas na Knesset, né? Enfim. E essa reforma judicial, ela preocupa bastante. O Gabriel Facioli, aqui do grupo lá do Conexão Israel, ele está muito preocupado com essa reforma judicial que vai acontecer. Eu estou vendo coisas piores acontecendo antes dessa reforma judicial e, enfim, ela é muito ruim, mas sabe quando você tem tanta coisa ruim acontecendo que você acaba nem se preocupando tanto com uma delas, porque realmente tem outras piores. É nessa que eu tô. É isso aí, né, cara? Vem pedrada de tudo que é lado a partir da semana que vem, cara. Espero que estejamos prontos para nos defender das pedradas. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para a gente tratar de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a morte de uma liderança palestina que estava preso aqui em Israel desde a segunda intifada, né, ou seja, há quase 20 anos, morreu de câncer essa semana, o que gerou aí uma série de greves, enfim, distúrbios, né, na Cisjordânia, coisa que já está acontecendo há mais de um ano, né? Lembrando que no último ano esse ano tem sido o ano mais violento, né, desde a época aí da segunda intifada, o ano com mais mortes de palestinos. Já passamos aí de mais de... O ano está acabando agora, a gente já tem mais de 100 mortos, né? Ou seja, mais de 2 mortos por semana, pelo menos. E essa semana morreu essa liderança palestina e o governo de Israel não tinha... Ele morreu de câncer, né? Ou seja, já estava aí num estado terminal, né? Vindo sofrendo há algum tempo. E o governo de Israel não permitiu nem que ele saísse da cadeia ou pudesse se despedir, né, da sua família. E depois da morte resolveu também não devolver os seus restos mortais. João, fala-se muito aqui em Israel sobre a questão, né, do Hamas estar em poder de 2 corpos, né, de 2 soldados israelenses que morreram aí na guerra em 2014, e está sempre em discussão para se devolve ou não devolve os corpos, e quando se troca ou não se troca, mas a política israelense de segurar, né, de também reter e manter corpos de palestinos, presos palestinos, e não só presos, né, militantes também, que são mortos durante operações do Exército, os corpos são retidos, não são devolvidos para as famílias. É uma política que já vem aí também de muito tempo. Essa é só mais uma. Esse preso se chama Abu Hamid, que ele é um membro da Brigada de Mártires da Al-Aqsa, de Al-Aqsa, que é o braço armado do Fatah, que é o grupo que coordena a Autoridade Palestina, um braço armado que está desativado já há bastante tempo, né, que não comete mais ações terroristas, mas ele, por exemplo, é responsável por atentados que deixaram 12 vítimas fatais, né, em Israel e por outras tentativas de assassinato em determinadas ocasiões. Né. Ele era um membro do alto escalão da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, e era considerado o braço direito do Barghouti, que é uma das principais lideranças palestinas do Fatah, que também está preso há mais de 20 anos já da época da segunda intifada, e que é visto potencialmente como um substituto do Abu Mazen, obviamente desde que Israel permita que ele saia da prisão, ele que está condenado à prisão perpétua, mas enfim, ninguém sabe o que pode chegar a acontecer. Também condenado por terrorismo e tal. Alguns pensavam, mas que absurdo, Israel vai liberar terrorista com sangue nas mãos e tal. Olha, o Arafat não era menos que esses caras, e foi com Israel que não foi com o Arafat que Israel assinou os acordos de Oslo
que era com o Arafat que já negociava. Então, enfim, as pessoas podem mudar. Muita gente acredita que o Arafat nunca mudou, mas, enfim, o Abbas também era a favor da luta armada e hoje ele controla os grupos da Brigada de Marcha de Jalá, a ponto de que eles não oferecem mais perigo, né? Mas, enfim, o Abu Hamid, ele morreu de câncer, né? E a polêmica agora é sobre os restos mortais dele. Se eles podem voltar, se eles vão voltar para os territórios, para o enterro lá dele ou não, né? Ele já está sendo chamado de mártir, né, pelos palestinos e tal. E Israel negou. E o Benny Gantz, como ministro da Defesa, negou. Ele disse que não vai mandar os restos mortais dele. E eu fiquei meio encucado. Falei, por quê, cara? Tipo, ele quer o quê? Mais exposição no mundo, né? Ele quer... Para que precisa disso? Por que não manda isso? E eu fui buscar entender qual é o argumento de Israel, né, para não mandar, para não liberar os restos mortais dele. E basicamente o argumento é que Israel fica com os restos mortais dele para fazer uma troca futura. Ou seja, quando tiver que negociar outra vez os restos mortais israelenses, fica com os restos mortais dele, e isso pode ser beneficioso para uma troca futura. Eu continuei sem entender exatamente, porque o sujeito não é do Hamas, ele é da Brigada de Marcha de Al-Aqsa, e com o Fatah, Israel, enfim, o conflito de Israel, ele está no campo diplomático praticamente hoje em dia, né? Não exatamente na parte militar. Israel não troca restos mortais com o Fatah, eles não estão com a posse de nenhum resto mortais de nenhum soldado israelense, e até seria uma atitude nobre de Israel com a autoridade palestina, também para poder acalmar a tensão. Mas já decidiram não. Antes mesmo do Benny Gantz dizer isso, ele já estava em greve geral, e essa recusa pode acender botar mais lenha na fogueira lá. Enfim, eu não sei, eu não entendo de estratégia militar, mas como estratégia política, isso para mim parece um grande tiro no pé. Podem dizer o que quiser, para mim se resume a crueldade. É isso, é submeter. A política israelense é sempre de tentar submeter o povo palestino e deixá-los de joelhos a todo momento. Enfim, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre um cidadão palestino de Jerusalém Oriental, chamado Salah Hamouri, que foi deportado para a França nesse último domingo. E aí vamos fazer uma recapitulação bem rapidinho. O Salah Hamouri, a família dele vem de Jerusalém, né? Ele também vivia em Jerusalém, viveu em Jerusalém a sua vida inteira, e ele tem dupla nacionalidade, ele também é francês, e lembrando que os cidadãos palestinos de Jerusalém Oriental, eles não são cidadãos israelenses, eles não têm o direito de voto, né, no parlamento israelense, eles recebem um visto de residência, que é um visto de residência muito frágil, né, e sucessivos governos e inclusive a prefeitura de Jerusalém também, muitas vezes, implementa políticas que visam aí fazer com que visam retirar o direito, né, o visto de residência desses cidadãos e expulsá-los, né, ou para caso eles tenham aí uma dupla nacionalidade com outro país, ou simplesmente para a Cisjordânia, né? Eles não são cidadãos israelenses, como eu falei, eles vivem numa situação muito frágil. E eles não podem, por exemplo, viver em Jerusalém Oriental e trabalhar na Cisjordânia, porque o Estado de Israel alega que, caso eles façam isso, o centro da vida deles deixa de ser Jerusalém e passa a ser a Cisjordânia, né? Vamos supor, Ramala, ou Jenin, ou Hebron, e aí eles falam, bom, se o centro da sua vida é em Hebron, você não precisa de ter uma autorização, um visto de residência para viver, né, em Jerusalém Oriental. E vamos então continuar, né, sobre ele. O Salah Hamouri, ele já tinha sido preso, né, por 7 anos. Ele foi preso aí acusado de terrorismo, de participar, né, de atentados, né, contra cidadãos israelenses. E inclusive ele foi inclusive acusado de ter tentado organizar o assassinato do rabino Ovada Yosef, que morreu já há alguns anos, né? Era um rabino aí ligado ao Shas, ao partido Shas aqui de Israel, um rabino Mizrahi, sefaradi, e ele, enfim, e aí agora o Salah Hamouri é um advogado que vinha trabalhando em ONGs de defesa, que defendiam os direitos dos prisioneiros palestinos. E a alegação do governo israelense agora, da ministra do Interior, Ayelet Shaked, era de que o Salah Hamouri ele era membro também
da FPLP, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é considerado por Israel, pela União Europeia e pelos Estados Unidos um grupo terrorista, né? E, por isso, ele teria sido deportado. Curiosamente, o julgamento, né, dele sobre casos, né, enfim, se ele deveria ou não ser deportado, estava marcado aí para o próximo domingo, só que ele foi deportado antes disso, antes de ter o seu caso julgado, foi mandado aí para a França. João, não sei se você tem algo a comentar sobre isso, mas é só para eu terminar a minha fala aqui, mais uma política aí, né, mais uma tentativa. A gente comentou, né, alguns episódios atrás, tem algum tempo, na verdade, uma tentativa do governo israelense, né, do Benny Gantz, inclusive, de criminalizar ONGs, né, organizações não governamentais palestinas, que defendem direitos de prisioneiros e direitos dos palestinos, né? Ele tentou aí colocá-los todos eles como terroristas, né? Organizações terroristas que deveriam ser fechadas, né? O que gerou aí uma polêmica muito grande, inclusive na comunidade internacional. E agora o Salah Hamouri, ele é só um efeito dessa política, já que ele foi, no caso, extraditado por ser parte, né, da FPLP e também por ser um advogado que lutava pelos direitos dos prisioneiros palestinos. Enfim, cara, a gente vem comentando, né? Eu fiz um comentário agora há pouco, né? Nesse episódio ainda, né? Há poucos minutos atrás, é o ano mais sangrento na Cisjordânia, né? Nenhum governo, né? Que era um governo aí da chamada, vamos dizer, centro-esquerda, né? Um governo que tinha o Meretz, que tinha o Avodá, que tinha o Benny Gantz, e, enfim, aplicou uma política de repressão muito grande na Cisjordânia, uma política em que o dedo no gatilho estava muito leve, né? Qualquer coisa que se mexia poderia atirar. Inclusive, na semana passada, uma menina de 16 anos foi morta no terraço da sua casa. Os soldados a confundiram com um terrorista, deram um tiro na cabeça da menina. Enfim, e agora essa política de extradição do Salah Hamouri na minha opinião, mais uma política de limpeza étnica em Jerusalém Oriental. João, se nesse governo, cara, que está saindo agora, a gente vê essas coisas, o que dá para esperar do próximo, hein, cara? Eu acho que nesse caso, a mesma coisa. Não tem, a questão da defesa, enfim, acho que em Jerusalém Oriental não muita diferença. Pelo menos essa parte, acho que não tem muito como piorar tanto, não. Na verdade, acho que vai ser, inclusive, pior. Eu acho que eles vão fortalecer a colonização judaica em Jerusalém Oriental, nos bairros palestinos, né, em Siwan, como é que chama? Sheikh Jarrah, enfim, todas as regiões aí que a gente já vê muitos conflitos e colonos, realmente colonos israelenses no meio da população palestina, como a gente vê em Hebron também. Enfim, eu acho que vai ser muito nesse sentido que a gente vai ver esse próximo governo. João, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burdi, que deve estar extremamente ainda em êxtase com a final da Copa do Mundo. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito feliz e muito realizado com a edição passada do programa, sobre o assunto dos judeus da União Soviética, do sionismo em relação à União Soviética, participação do colega brasileiro que mora em Moscou. O João realmente ficou muito feliz com a repercussão. Avram Grant, técnico israelense de futebol, muito famoso, já trabalhou no Chelsea da Inglaterra, trabalhou no Chelsea, inclusive, que chegou à final da Copa dos Campeões da Europa, perdeu nos pênaltis uma final que foi em Moscou, né? Não sei se o nosso colega que participou do programa na vez passada estava em Moscou naquela época. O Chelsea, que chegou muito longe com o Avram Grant. O Avram Grant, que já foi campeão israelense com o Maccabi Tel Aviv e com o Maccabi Haifa, agora contratado, anunciado pela seleção da Zâmbia. A seleção da Zâmbia. Historicamente, a seleção da Zâmbia teve na Olimpíada de 88, ou naquela época ali, ganhou da Itália 2-0, não lembro se foi na Olimpíada, foi naquela época, do final da década de 80, ganhou da Itália 2-0, eliminou a Itália, e aí era uma seleção muito boa e teve um desastre aéreo que acabou dizimando toda uma geração muito boa da Zâmbia, que agora, tantos anos depois, contrata o Avram Grant, que é um treinador de renome internacional,
e que vai treinar agora nosso Avram Grant. Boa sorte para ele, fará com certeza um grande trabalho, quem sabe um trabalho que pode levar a Zâmbia até a Copa do Mundo de 2026. Campeonato israelense de futebol masculino retornou logo depois da Copa. O líder Maccabi Haifa venceu em casa 3-1 a equipe do Bnei Sachnin, e o Maccabi Tel Aviv segue na cola buscando a liderança, é o segundo colocado, o terceiro é o Hapoel Beersheva. É isso aí, meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, um grande abraço. Valeu, mestre, obrigado pelo comentário e te esperamos aí, obviamente, na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui, tudo de boa. Só queria dizer pro pessoal que a gente, na semana passada, a gente gravou 2 episódios, okay? Um deles normal na quinta-feira, para quem não escutou, e o outro um especial com o Rodrigo Yanes, okay? Que é um especialista em União Soviética, principalmente no período stalinista, sobre as relações da União Soviética com Israel, os judeus da União Soviética. Foi um episódio muito legal de gravar, um episódio especial, né? Não foi sobre a atualidade exatamente, foi sobre história, e recomendo muito que vocês escutem. Ele está com um probleminha de som na segunda metade, na verdade nos últimos 30%, 40%, mas dá para escutar, dá para entender bem, só um barulhinho que incomoda um pouquinho. Recomendo muito, foi muito legal de gravar, enfim, e aposto que vocês vão gostar também de escutar. É isso. Eu vou dormir porque eu estou precisando recarregar o meu ânimo, cara, porque esse podcast aí, essas notícias dão uma derrubada no ânimo da galera. João, a gente se fala na semana que vem e espero que possamos trazer notícias um pouco melhores, né? Já que a gente está em Hanukkah, né? Hoje eu não falei isso lá no início, né? Quinta-feira, dia 22 de dezembro, agora são 11h33 da noite, a gente terminando esse episódio. Queria deixar aí um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes que comemoram o Natal e um Feliz Hanukkah, né? Para todos os nossos ouvintes que comemoram Hanukkah. A gente está na quinta noite de Hanukkah, acendemos hoje a quinta vela aí na Hanukkah. É a única festa que eu gosto, João. É a festa que eu acho mais legal, cara, que é uma festa que ela é uma festa laica, que ela foi capturada, né, pelos religiosos, tentaram transformar na questão do templo, do milagre, não sei o que, enfim. Mas era uma festa aí da resistência judaica aqui, né, nessa região, frente à invasão grega. E depois, como todas as outras festas, né, judaicas, também se tornou alguma coisa religiosa, apesar de não ter sido nada religioso. Mas enfim, vamos que vamos. João, a gente se fala na semana que vem e um forte abraço, então. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.